Existem lugares que são fáceis de descrever em relação ao que vemos, ao que cheiramos e até mesmo àquilo que ouvimos. Mas nem sempre conseguimos descrever tudo. Por vezes, é difícil de descrevermos o que sentimos, as emoções que temos ao experienciar esse mesmo lugar. E este é um desses sítios. Esta é a história do nosso safari no Serengeti. Acabamos de chegar ao Serengeti, yay! E já temos a nossa frequência no rádio, caso necessitemos de alguma coisa. Ora, vamos lá ver como é que isto funciona. Como é que isto funciona? Explica-me. Só clicar aqui para ligar. Ok. Já está. Depois de pensarmos a cancela do parque, não demorou muito até encontrarmos 2 leões em cima de uma espécie de reservatório de água. E que perto estavam. Depois deste momento seguiram-se as zebras, os gnus, os impalas, entre tantos outros animais. Olhávamos à volta e as planícies davam de si. Mas bem no meio era possível avistarmos umas rochas que não se deixavam passar despercebidas. Horas depois do início do nosso safari, já tínhamos avistado 3 dos Big Five. Alguns leões, manadas de elefantes e também de búfalos. Com o avançar das horas, tínhamos de começar à procura do nosso campsite. Optámos por ficar 3 noites numa tenda, cuja reserva foi feita através de plataformas comuns na internet. Mas sobre onde dormir e onde comer dentro do Serengeti, irei falar num outro vídeo. Por isso, se ainda não segues o canal, não te esqueças de fazê-lo. Mais uma vez, lá estamos nós, a começar a conduzir à noite à procura do camp. Vamos conduzir devagarinho, muito devagar, à espera que alguém do campsite venha ter connosco. Entretanto, pode ser que tenhamos sorte e que ainda se veja algum animal em ação. Yay! E também já matei umas quantas moscas de tsetse. E já estamos a chegar. Depois do briefing e do jantar, fomos para a tenda. Dormir dentro do Parque Nacional em África desperta sentimentos contraditórios, entusiasmo e pena. Sabemos que a noite tem uma atividade própria. Acordei com o som de algumas zebras e algo semelhante a um rugido de um leão. No dia seguinte, a poucos minutos da distância do nosso campsite, a confirmação. A magia do Serengeti faz-se sentir ao longo dos dias. Locais que no dia anterior estavam praticamente sem animais, no dia seguinte enchem-se de zebras, de gnus. É possível contemplarmos a vida animal no seu esplendor. Reparámos numa grande agitação de carros. Tratava-se de uma leoa que vagueava ao longo da estrada principal. Tinha acabado de caçar uma zebra, mas antes de conseguir carregá-la precisava de descansar. Continuámos o nosso caminho, não querendo atrapalhar aquele que seria o seu momento de descanso. E mais à frente, encontramos um grupo de hienas. Desconfiadas, mas muito atentas, ficaram a observar-nos durante uns minutos.
As nossas paragens à hora do almoço foram sempre no mesmo sítio, na zona do piquenique de Sornera. Irei falar sobre estas caixinhas num outro vídeo, por isso, não te esqueças de ativar as notificações. Ainda que esta área não tenha qualquer tipo de proteção, é a zona indicada para sairmos do nosso veículo, esticarmos as pernas e ir até à casa de banho e também comer. O ambiente é muito descontraído e ao longo destas pausas os guias aproveitavam para meter em conversa connosco. Posso afirmar que por vezes nem durante a pausa do almoço largava a máquina. Dá para perceber o porquê. Depois do almoço, estávamos prontos para mais umas horas de safari. Tarangire é considerado o paraíso dos elefantes, mas foi aqui no Serengeti que avistei uma manada com mais de 30 elementos. No dia seguinte, determinados a encontrar cheetahs, partimos rumo àquele que seria o seu território. Enquanto avançávamos, vimos uma cabeça a espreitar pelos arbustos. Sabíamos que se tratava de um felino, mas estava longe de imaginar que seria um leopardo. Esta foi a segunda vez que avistámos um leopardo enquanto procurávamos uma cheetah. A primeira vez aconteceu no Parque Nacional do Etosha, na Namíbia. Seguimos para o local que seria o território das cheetahs. Do cenário verde, passamos para a planície dourada. Foi aqui que percebi o verdadeiro significado da palavra Serengeti. Planície sem fim. Um cenário que chega a ser desorientador. Um sossego imenso. E nós? Nós estávamos sozinhos numa planície africana. Apenas nós e os animais. O calor fazia-se sentir pelo sol que ia entrando através dos vidros e também através do teto de abrir. Fazia-se sentir através do vento quente que nos ia secando não só a pele, mas também os lábios. Conseguia sentir o pó acumulado na minha garganta e narinas, e ainda assim sentia-me plena, serena, tranquila. Como é possível estarmos em condições que não são as ideais e ainda assim termos este sentimento tão único? Existem lugares que são fáceis de descrever em relação à visão, ao olfato, à audição, mas que por vezes são difíceis de descrever em relação àquilo que sentimos. Nesse dia mais tarde, acabámos por observar outro leopardo a descansar numa árvore. E enquanto estávamos a decidir se íamos para um lado ou para o outro, observámos carros a avançarem rapidamente. Não nos controlámos e lá fomos atrás. Tratava-se de um rinoceronte preto, e foi a primeira vez que observámos um rinoceronte a correr. Tínhamos o dia feito. Num único dia conseguimos avistar os Big Five e tínhamos tido a oportunidade de observar interações, comportamentos. Seguimos então para a nossa tenda, para um último brinde. Na nossa última manhã de safari, não estávamos prontos para partir. Fomos seguindo a estrada em direção à área de conservação de Ngorongoro e também parando pelo caminho. E, até à saída, fomos presenteados com estas observações.
Existem lugares que por vezes são difíceis de descrever. Por vezes, temos de contar a história. Esta é a nossa história no Serengeti.